Olá, amigos e amigas, sou Luiz Rorato, escritor e poeta, e tenho mais um recado importante para vocês. Hoje é 21 de abril, dia de Tiradentes, comemoramos a morte do Inconfidente mineiro, que deu a sua vida pela independência, pela liberdade, pela democracia, e isso merece todo o nosso respeito. Ele não foi enforcado em vão e jamais poderia sê-lo. Além dele, muitas outras pessoas, notórias ou não, conhecidas ou não, deram suas vidas ao longo do tempo, antes e após a morte de Tiradentes, pela liberdade, pela democracia, enfim, pelo bem-estar do povo e da nação brasileira. Mas, antagonicamente, outras pessoas dedicam a sua vida pelo contrário e ocupam o poder, inclusive. Basta ver o atual indivíduo que está lá ocupando a cadeira da presidência, que obviamente não deveria ser dele. Ele está lá por um infortúnio, por uma facada, por um deslize da população brasileira, do eleitor brasileiro, que se sentiu obrigado a votar nele, que foi o meu caso. No primeiro turno eu não votei nele, mas me senti obrigado, porque eu tinha a obrigação também de afastar, ou pelo menos votar para que fosse afastado um outro grupelho que estava corroendo as bases da democracia brasileira, estava assaltando os cofres públicos, dilapidando a riqueza nacional, gerando a dependência do trabalhador, do povo, de uma máquina engessada, falida, ou seja, imitando o exemplo da Venezuela atualmente e de muitos países ao longo da história da extinta União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, lideradas pela Rússia, que em 1917 criou um regime de monopolista de Estado, chamado de comunismo, onde todo cidadão, todo trabalhador, formado ou não, inteligente ou não, fica refém de um Estado que tem uma oligarquia de pessoas corruptas, incompetentes e despreparadas, se beneficiando com esforço, como se fosse uma nobreza do tempo das monarquias, da Idade Média, uma nobreza de protegidos e vagabundos que vivem às expensas do esforço, do sangue e do suor do povo trabalhador, das pessoas comuns. E o que o regime monopolista de Estado estabelecido em Cuba, na Venezuela, na Rússia, na China, atualmente, inclusive, na China, criou foi um regime de uma pseudo-nobreza, uma oligarquia de gente despreparada, incompetente, que vive nababescamente, vive e aproveita, se beneficia de tudo de bom que a vida oferece às custas do esforço do cidadão comum, do trabalhador. E é isso que, ironicamente, os lulopetistas, os petelulistas defendem, só que eles não prestam atenção no que está por trás disso tudo. E é isso também o que os populistas de extrema-direita, tipo o atual comandante em chefe das Forças Armadas Brasileiras, o ocupante da cadeira da presidência, faz. Aliás, num vídeo lá de 2019, ele já deixou claro que ele está lá para defender a família e os amigos e a si próprio, obviamente. E neste 21 de abril, comemoração da morte do Inconfidente Tiradentes, ao invés de manifestar qualquer
empatia e interesse em defender o interesse do povo brasileiro, o que ele fez? Ele editou um decreto criando um indulto para um amigo dele e dos filhinhos dele, do 01, 02, 03, 04. No caso, quem fez isso foi o zero à esquerda que está no poder. E ele deixou claro isso, não sei o que estou dizendo. Procurem aí no Google, nos sites de busca, que vocês vão encontrar. Coloque lá, Bolsonaro declara que tem que proteger a família e os amigos. Alguma coisa assim que já vai aparecer ele falando com as próprias palavras, que ele está lá para defender a família e os amigos. E hoje ele se superou. Aliás, ele não se superou, ele demonstrou que ele é de verdade. Ele comprovou que ele só está lá para isso mesmo, para defender a família e os amigos. E tem gente que ainda acredita nele, que ele está lá para fazer o bem pelo Brasil. Se ele está provando o tempo todo, dia após dia, que ele está lá para se defender. Aliás, o protegido dele, um tal de Daniel, um deputado federal, ex-policial do Rio de Janeiro, esse tal de Daniel, ele já mostrou uma coisa que é sabido, é público e notório, que a política, em muitos casos, ela serve de esconderijo para bandidos, muitos para fugir para se amparar no manto da imunidade parlamentar, fazem qualquer coisa para se tornar políticos, para se tornar protegidos, para escapar de punições, de crimes, para esperar que os seus crimes prescrevam, mesmo que cometidos antes da carreira política. E como eu estava dizendo, esse tal de Daniel, quando ele foi obrigado, ele saiu da cadeia e foi obrigado a colocar tornozeleira eletrônica, o que ele fez? Ele foi posar no gabinete, posou 2 noites no próprio gabinete dentro do Congresso Nacional para se esconder da Polícia Federal, para não colocar a tal da tornozeleira. Ele só desistiu da ideia quando o Supremo decretou multa de R$50 mil por dia caso ele não se apresentasse. Daí ele disse que aí ele percebeu que ia ficar pesado o negócio, daí ele se apresentou e colocou a tal da tornozeleira. Aliás, eu não sei para que ele colocou essa tornozeleira, porque a semana passada ele foi flagrado numa festa. A tornozeleira, que eu entendo, seria para o cara ficar, não saía no máximo a 50, 100 metros da própria casa, mas o cara foi numa festa com o raio da tornozeleira, que provavelmente estava desligada ou é só para inglês ver, não serve para coisa nenhuma. Era a mesma coisa que ele colocar uma fita cor-de-rosa na perna, que ia dar no mesmo. Não serviu nesse caso específico, não serviu para coisa nenhuma, porque ele foi para a festa. Mas enfim, o assunto não é esse. O assunto é que o atual ocupante da presidência, ele deixa claro dia após dia que ele está lá para se defender. E ele afrontou, repito, o STF, que condenou o tal de Daniel a 8 anos e 9 meses de cadeia, corrigindo. E o amiguinho dele lá, o zero à esquerda, se apressou em conceder um indulto, usou o cargo da presidência, houve um desvio de finalidade total, ele usou o cargo da presidência para tentar perdoar o amiguinho. Só que, obviamente, se eu conheço bem as instituições brasileiras, que até então merecem algum crédito nosso, o tiro vai sair pela culatra, porque ele cometeu uma irregularidade também. Ficou bem evidente isso, que esse benefício de conceder indulto, ele não é um cheque em branco, como disse um cientista político ali na entrevista. Ele tem certas limitações. E esse tal de Daniel, ele afrontou a Constituição. E a própria Constituição estabelece que o indulto e a anistia só pode ser concedido a crimes comuns, não a crimes de responsabilidade que violam a própria Constituição. Daí o outro lá, o desinformado, que ocupa a presidência, ele desinformado e, aliás, é prepotente, arrogante, ele tem todas essas qualidades inerentes à pessoa. Esse prepotente, ele
pode ser que até algum jurista, advogado, amigo dele tenha orientado. Olha, não é hora de fazer isso, tá? Você está sendo muito assodado, muito precipitado. Aí ele deve ter usado aquela velha frase, eu sou o presidente, não, que ele usa o tempo todo, eu sou o presidente, não abro mão da minha autoridade. Mandou o advogado as favas, mandou o advogado plantar batata e publicou o decreto. Quer dizer, fez mais uma besteira em defesa, pode-se dizer que em causa própria, até porque um ou dois dos filhos deles foram no STF lá apoiar o amiguinho, só que foram barrados, não foi permitido que eles entrassem, provavelmente porque foram lá para tumultuar também, como eles tumultuaram bastante a CPI da Covid, 2 dos 3 ou 3 dos 4, enfim. Então tem toda essa barulheira que essa turminha aí, essa família unida, faz contra o Brasil. E tem gente que ainda acha que eles querem o bem do Brasil. Isso que eu não entendo. E tem gente que ainda acha que os petistas, o Lula e Companhia Limitada querem o bem do Brasil. Eles querem viver também igualmente ao atual, nababescamente, às custas do esforço, do sangue e do suor do trabalhador comum. É isso que o povo tem que colocar na cabeça e aprender de uma vez por todas. Que candidato político populista, presidente populista, é extremamente egoísta e ponto. Eles só querem o próprio bem e querem que o povo vá se ferrar lá na casa da mãe Joana, por aí afora. É isso. Fazer o quê? Essa é a mensagem do dia 21 de abril, dia do Tiradentes, que espero que não tenha dado a sua vida em vão, pela nossa liberdade de expressão e pela nossa vida em plena democracia, num Estado democrático de direito, e não nessa patifaria que está acontecendo aí. Num país que não cresce, que não sai do 0 a 0, governo após governo, porque a gente tem... Sabe aquela história que as mulheres dizem que tem dedo podre para homem? A gente tem dedo podre, o povo brasileiro tem dedo podre para escolher político. Só escolhe traia, só escolhe gente que não presta na grande maioria dos casos. Então vamos trocar de dedo na próxima, vamos usar qualquer outro dedo, menos o indicador, porque esse não está prestando não, tá bom? Um abraço.